Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Amém, queridos? Paz de Jesus Cristo. Deus abençoe a todos. Vamos ficar de pé, vamos orar. Vamos iniciar a escola dominical. Amém? Dando continuidade ao assunto que nós estamos já há algum tempo estudando sobre os sinais proféticos da volta de Cristo. E agora falando sobre os anticristos no plural, né? Sobre todas essas doutrinas, né? Todas essas heresias que hoje invadem a igreja, que se tornou tão comum que para muitos, né, hoje é normal. Então a palavra fala que, se possível for, encantaria até os escolhidos, se possível for. Então o escolhido, ele é escolhido. A palavra fala, né, não que o Senhor não escolheu os outros, tá? Mas o escolhido é aquele que sabe o que ele quer a eternidade, ele quer a santificação, ele quer uma vida com Deus. A palavra fala em Coríntios 11, a partir do versículo 17, quando Paulo repreende o povo acerca da dissensão que havia dentro das igrejas, dentro da igreja de Corinto. Paulo fala que importa que haja as heresias, para que os sinceros se manifestem. O sincero é aqueles que querem a eternidade. Então, por isso que você vê, às vezes, pessoas sinceras em igrejas perdidas, né, em igrejas que são mercenárias, mas pela sinceridade daquela pessoa, o Senhor descortina aos olhos, faz com que a verdade chegue até elas. E assim foi com muitos que aqui estão, muitos que nos ouvem, né? A verdade chegou para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Nós somos detalhados, perfeitos, mas a palavra do Senhor é perfeita, tá? Não há nela sombra de variação. Por isso que nós anunciamos somente a palavra de Deus, né? Quando falar, fale da palavra de Deus, nunca fale de si mesmo. A boca fala, o coração está cheio. Quanto mais nos enchermos da palavra, mais da palavra vamos falar. Amém? Pai querido e santo, muito obrigado, Senhor, por mais um dia na tua presença. Muito obrigado, meu Pai amado, pela viagem, Senhor, tudo ter dado certo. O Senhor ter nos levado e ter nos trago, Senhor Deus, em segurança, para a honra e glória do seu maravilhoso nome. Muito obrigado, Senhor Deus, por aquele povo maravilhoso que nós conhecemos lá em Brasília, povo sedento da tua palavra, a tua serva Cristina, Senhor, valente do Senhor ali naquele lugar, que preparou tudo, meu Pai, junto com nossos irmãos para a nossa ida. E o teu nome foi exaltado, o teu nome foi glorificado, Senhor, as dúvidas foram esclarecidas, meu Pai. E nós estamos aqui, Senhor, estamos aqui como humildes servos, meu Pai. Pai amado, muitas coisas temos que aprender ainda, Senhor, mas o Senhor é conhecedor de todas as coisas. Por isso, Pai amado, queremos, Pai querido, nesta tarde, nos esvaziar de tudo, Senhor, do nosso eu, do nosso ego, da nossa vaidade, do nosso achismo, Senhor, nos esvaziar por completo, para que o Teu Espírito Santo nos encha, meu Pai, de maneira que tudo quanto viemos falar nesta tarde, Senhor, seja no Teu trono de graça, Senhor. Venha produzir vida, Senhor, e venha produzir vida abundante, Senhor. Venha, meu Pai amado, trazer o esclarecimento, meu Pai, trazer a verdade, Senhor. Pai amado, nós estamos vivendo os momentos mais difíceis, meu Pai amado. É o momento da apostasia, Senhor. É o momento, meu Pai amado, aonde, Senhor Deus, nós estamos cercados por leis malignas, meu Pai, e outras que virão, Senhor, tudo antecedendo a sua volta. E a tua palavra diz que aquele que perseverar até o final, Senhor, receberá a coroa da vida. Pai amado, o que nós pedimos é força, Pai. O que nós pedimos, Pai, é ânimo do Teu Espírito. O que nós pedimos é sabedoria para compreendermos a Tua palavra e não cometermos erros, meu Pai, nos ensinamentos, Senhor. Por isso não queremos falar de nós mesmos, não queremos falar segundo, Pai querido, o nosso coração, segundo a nossa razão, mas queremos, meu Pai, verdadeiramente falar aquilo que está além das letras, que é a Tua revelação. Por isso, Pai, através da Tua misericórdia, Senhor, através do perdão concedido a nós na cruz do Calvário, através do arrependimento de nossos pecados, ó Pai, a qual temos a consciência que cometemos, nós pedimos que o Senhor nos lave, que o Senhor nos purifique, meu Pai, e que o Senhor derrame o Teu Espírito, tanto sobre aquele que estará ministrando a aula, como aqueles que estarão recebendo esta aula, Senhor. Fala, meu Pai, aos nossos corações, fala de maneira clara, Senhor, de maneira inteligível, meu Pai, tire toda a dificuldade, todo o embaraço da mente, Senhor, desperta o Teu povo, Pai, desperta a Tua igreja, Senhor, pois o momento que nós vivemos, Pai, é o momento em que Tua palavra diz: aquele que é santo, santifique-se mais, e não há santificação, não pode haver santificação sem a Tua verdade, Senhor, sem a prática da mesma, Pai. Então nunca praticaremos a verdade se nós não compreendermos a verdade, e nunca compreenderemos
entenderemos a verdade se não tivermos o Teu Espírito, Senhor. Então, dá-nos o Teu Espírito, dá-nos a Tua graça, Senhor, que o Teu temor, ó Pai, recaia sobre cada coração, porque o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Eu oro em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Vamos estar sentados. Vamos dar continuidade aonde nós paramos na primeira epístola de João, no capítulo 2, amém? Que os irmãos já estão bem familiarizados com o texto. Ele diz, que, eu vou voltar aqui, no capítulo 2, versículo 18, ele fala: filhinhos, já é a última hora, como visto que vem o anticristo. Então nós estamos aqui pregando sobre o anticristo. Nós sabemos que toda essa movimentação, todos esses acordos, todos esses projetos aí de manipulação global, a gente sabe que por trás deles já quem? O anticristo. Então isso nós sabemos, mas eu quero me deter, onde ele diz que muitos, se têm feito anticristos. E a gente tem frisado aqui que basta você ter um pensamento contrário à palavra de Deus para que você tenha uma mente anticristã. Porque a palavra de Deus, isso ela está estabelecida pelo Espírito Santo de Deus, naquilo que é a vontade de Deus, naquilo que é as regras do Senhor, naquilo que é a regra para a igreja e, acima de tudo, a regra para a nossa salvação. E o diabo não quer que sejamos salvos. Quem concorda, diga amém. Ele não quer que nós de maneira nenhuma venhamos ser salvos. Então, ele nos últimos dias usaria a estratégia de transformar a verdade em mentira. Não que ele tenha esse poder de pegar a palavra de Deus e transformar e fazer com que ela se torne uma mentira, mas ele tem poder de pegar o texto fora do contexto, não é isso? E fazer disso um pretexto para que a gente venha continuar pecando. Então a gente veio falando de algumas doutrinas, a gente veio falando da mudança, da transformação que houve dentro das organizações eclesiásticas chamadas igreja, aonde eles usam o argumento de que é a estratégia para poder atrair o povo, para poder atrair o jovem, para poder atrair as pessoas do mundo para dentro da igreja. Então a forma que eles encontraram, irmã Noraci, para atrair o mundo para dentro da igreja, foi fazer da igreja um local mundano. Foi fazer da igreja um local mundano. Sempre deixo meu telefone no carro para não tocar, mas eu recebi, por exemplo, uma foto ontem, o Kleber, de uma igreja de Cabo Frio, a igreja está lá, está postado. Se eles postaram é porque eles querem, está postado em Facebook, em tudo, então eles querem fazer propaganda da igreja, então vou fazer propaganda para eles, amém? Vou fazer. A igreja da Lagoinha, ela fez uma festa, ela postou em tudo que é rede social, então ela quer propaganda, vamos propagar, a igreja da Lagoinha, que a gente vai estar ajudando aqueles que querem viver na carne dentro da igreja, para a carne, então, Essa igreja, ela fez uma festa jovem ontem. Ao contrário do culto que os jovens postaram, fizeram lá em Magé, que foi uma bênção. Foi uma bênção. Os irmãos, pastor, que culto abençoado, poxa, que bênção, a adoração a Deus, palavra do Senhor sendo pregada. Em paralelo, teve também uma da Lagoinha em Cabo Frio, aonde teve eu não posso chamar de culto jovem, eu tenho que chamar de uma festa jovem. Tá certo? Uma festa jovem, a qual o tema, está no meu celular, a qual o tema foi o quê? Religiões afrodescendentes. E os jovens dentro da igreja da Lagoinha estão vestidos de quê? Das baianas, do candomblé, toda cheia de guia, com turbante, com tudo, e tirando a foto dentro da igreja. Eu tenho uma foto para mostrar para você. Foi na igreja de Cabo Frio, conhecido dos irmãos de Cabo Frio, são pessoas conhecidas dali, eles estão ouvindo e sabem que é verdade. Mandaram a foto para mim. Eu vou ver se eu consigo pedir o Itamar para na próxima aula nós colocarmos aqui. Então eles estão vestidos, de candomblé, de uma festa dentro da igreja. É difícil acreditar, não é, irmãos? Foi difícil para mim acreditar também, mas eu vi. E na foto tem pessoas conhecidas. Então você está entendendo? É o nível que chegou. Uma irmã palestina, ela mora em Brasília está infestada de muçulmanos, Então uma irmã palestina, alguém pregou para ela, e quem pregou para ela? A irmã Cristina, que foi responsável pela nossa ida em Brasília. A irmã Cristina, ela falou que estava morta espiritualmente, e a irmã Cristina, orando ao Senhor, ela teve acesso à internet.
ministrou as mensagens, a qual ela falou que trouxe vida a ela. E a irmã Cristina que ganhou essa Palestina para Cristo, esposa de muçulmano. E quando a irmã Cristina estava pregando para essa Palestina, tá? Ela foi ameaçada. O muçulmano chegou para ela e falou assim: para de pregar para ela, porque vão cortar sua cabeça, eles vão te matar. Não pregue Cristo para ela. Mas pregou, não se acovardou, e essa Palestina se converteu. E ela estava lá ontem conosco, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo, falando da luta que ela passa. Não é fácil, não é isso? Mas ela conseguindo ali aos pouquinhos, trabalhar os filhos, né? Trabalhar os filhos lá. Ela falou que na casa dela fica a televisão ligada na rede Al Jazeera, fica ligada o dia todo. E ali o dia todo é só as mortes. Ela falou que a quantidade de cristãos que são mortos ali é muito maior do que a gente pode imaginar. Aí quando eles estão vendo ali que um cristão vai ser morto, um israelense vai ser morto, alguém vai ser morto, vai todo mundo para frente da televisão. Aqui no Brasil, eles vão para frente da televisão ali, né? E comemoram como se alguém tivesse feito um gol. Como se alguém tivesse feito um gol. Então é aquilo que eles veem o dia todo, não tem outro canal, é o dia todo vendo aquilo para eles é normal. Então ela trabalhando os filhos ali, né? Ela conseguiu fazer com que os filhos fossem para a igreja. E os filhos saíram para ir para a igreja. Ela ficou, porque né, tem um filho, outro vai. Os filhos foram para uma igreja lá. O nome da igreja lá que os filhos foram Sara Nossa Terra. Quando os filhos entraram na igreja, os jovens todos de preto, tudo tatuado, tudo de piercing, as músicas eletrônicas, e o pastor pegou o púlpito e falou assim: olha, vai ter uma festa aqui na cidade no final de semana, no próximo, eu não quero que ninguém fique doente, não. O pastor da igreja distribuiu camisinha para os jovens. Eu não estou mentindo não, o povo de Brasília vai assistir isso. Eles estavam lá, eles viram ela contando. O pastor da igreja distribuiu camisinha para os jovens, preocupado dos jovens ficar doentes. Então os jovens doentes não vai ficar, mas para o inferno não tem problema nenhum. Então isso foi a mente anticristã que foi sendo implantado dentro da igreja, fazendo com que as igrejas ficassem exatamente igual ao mundo. A outra irmã me contou que ela separou o dízimo dela, e ela ia levar final de semana na igreja, só que ela lembrou que tinha um casamento no domingo para ela ir, ela foi, e ela não pôde ir na igreja domingo. Então como ela não foi domingo, ela trabalha a semana toda, ela só levou no outro domingo. E quando chegou lá, ela foi entregar o dízimo. O irmão da igreja chegou, responsável, minha irmã: não é assim não, minha irmã, você está entregando com atraso, era para você ter entregado domingo passado, agora tem os juros sobre esses dias. Irmãos, ela me contou: pastor, aconteceu isso, tem os juros desse dia. Então é um nível que as igrejas de hoje chegaram. Mas você pega uma lagoinha dessa da vida, uma sala da nossa terra dessa da vida, ela não foi a vida toda pintada de preto dentro. Ela não foi a vida toda com globo, aquele globo rodando, aquela luz de discoteca. Ela não foi com aqueles canhão de luz a vida toda. Ela não teve música eletrônica a vida toda, funk, pagode, não teve. Não teve ou teve? Mas lá atrás foi entrando uma coisinha, foi entrando outra coisinha, isso não tem nada a ver, não é estratégia, não, isso aqui não fere, não, está tudo tranquilo, e chegou ao ponto que chegou agora. O que aconteceu com essas igrejas aconteceu com Salomão. Salomão, ele está ali, não tem problema não, vou entrar em guerra com o Egito, eu vou casar com o egípcio, não tem problema nenhum, e casou com a egípcia. Ah, amor, posso levar os... mas eu não vou entrar em guerra, e trouxe os deuses. E depois casou com mais uma, e com outra, e com 100, e com 200, e com 400, e com 500, até com 700 mulheres diferentes. 700 mulheres a qual trouxe as suas idolatrias. Para onde? Para o meio do povo. E a palavra fala, mas irmãos, lá em Reis capítulo 11, que Salomão, por amar essas mulheres etéreas e todas as outras lá, o que aconteceu? Sidônias, egípcias, né? Ele acabou também o quê? Pecando contra o Senhor, desobedecendo a lei de Deus e servindo o que? Os deuses, né? No início eu posso acreditar que Salomão tinha aquele peso, mas não tomou atitude. Por que ele não tomou atitude? Porque estava dando certo. Está dando certo, olha aí, não tem guerra, olha aí, não tem briga, não tem problema não, está tudo tranquilo, olha que bênção, olha que paz o meu reino, olha como ele prospera, está dando super certo, então deixa ela com os deuses
você agrada, mas está dando certo, né? Se está dando certo, quem sabe a bênção de Deus não está sobre isso. Mas quando você vai ver em Reis que o Senhor executa o juízo para rasgar o reino da mão dele, tá? Ele já está fazendo aquilo com uma naturalidade, ele já está fazendo aquilo, né? Ele já está amando aqueles deuses, aquilo já virou para ele um hábito tão comum que para ele não está pecando, a ponto de, não sou eu que estou falando não, a Bíblia diz que ele erigiu um altar a Quemosh e a Moloque. Se você faz um altar com ajuntamento, você coloca o quê? Doce, Zé Pilintra, charuto, cachaça, né? Pombagira, champanhe, rosa vermelha, maçã. Mas para Quemosh e a Moloque, você põe o quê? Criança. Então quando Salomão ele criou um altar para Quemosh e para Moloque, ele só pode ter oferecido um sacrifício de criança. E o Senhor rasga o reino da mão dele. E o Senhor fala que ele fez mal que era aos olhos do Senhor. O Senhor está reprovando Salomão. E Salomão ele aceitou toda essa abominação porque Salomão não queria entrar em guerra, Salomão não queria entrar em contenda, né? Salomão queria estar 0 a 0 com o povo, queria estar tranquilo com suas esposas. E o povo de Deus ele está assim. O povo de Deus ele está exatamente assim. Não, eu vou aceitar, eu vou ficar pianinho, eu vou fazer as coisas erradas aqui no trabalho porque eu não quero perder o meu emprego. Não, eu vou ficar assim, não, porque eu vou fazer isso, eu vou lá também, né? Porque eu não quero perder minha namorada, como a irmã Cristina estava falando lá de um caso, né? A irmã Cristina não, a irmã Gisele, acho que a irmã Gisele estava falando de um caso de uma irmã que estava lá direitinho caminhando, de repente essa irmã conheceu uma pessoa, e quando essa irmã conheceu uma pessoa, né? Ela ficou tão cega com essa pessoa, mas tão cega mesmo, que essa pessoa ímpia, então a pessoa ia para o pagode, ela ia para o pagode também. Minha irmã, você não pode, não, eu vou lá porque ela tem muitas mulheres, eu tenho que estar do lado do meu marido. Daqui a pouco ela estava de short curto, de salto alto, de buchezinho. Mas por que você está casado? Não, porque as mulheres lá se vestem assim, e se eu não me vestir, meu marido vai olhar para elas. E foi passando. Agora a filha de 14 anos, que ela se dedicou tanto a esse homem, que ela não quis saber mais da igreja nem da filha. Hoje a filha de 14 anos, ela se envolveu já com mais de 30 homens. E a mãe foi buscar ajuda dessa colega. Ah, minha filha, como é que faz? Não sei o que lá. Aí a filha virou para a mãe. Ela falou assim, essa moça falou: poxa, eu vejo as tuas filhas são direitinho, as tuas filhas não dão trabalho, não sei o que, tal. Eu não entendo que a minha filha é assim. A filha de 14 anos virou para mim e falou assim: agora olha a vida dela, mãe. Olha o exemplo que ela é como mãe. Que exemplo que a senhora tem para mim de mãe? Olha o que a senhora faz. Então, aquele homem foi mais importante para ela do que Cristo. Só que na concepção dela ela é cristã. Na concepção dela ela é serva do Senhor. Estávamos lá conversando, veio uma moça. E aquela moça ela falou que há 8 anos ela orou a Deus para construir uma igreja na casa dela. E hoje a igreja está construída. Deus me deu a bênção, Deus me deu a vitória, não sei o quê. E ela começou a falar que eu sou divorciada há 11 anos, que meus filhos são isso, que eu tenho problema assim. Eu falei: quem é o pastor da igreja? E ela não respondeu. Eu falei: quem é o pastor da igreja? E quando eu respondi, perguntei umas 5 vezes, ela foi e falou que ela estava pastoreando. E eu abri a Bíblia, e com todo carinho, eu não fui grosso, eu fui lendo os critérios para ser um pastor. Eu fui lendo a luz das escrituras, o que tem que ser, né? E aquela mulher ainda falou mais. Não, as situações complicadas, porque tinha irmão que toca bem, né? Canta, louva direitinho, né? E esse irmão, sabe como é que é, né? Ele ia lá para a igreja lá, tal, aí ficava assim, ficava lá, ficava assim, ficava... Eu não entendi nada. Falei: ficava assim, ficava para mim, então ficava na igreja, ficava lá. Aí eu cheguei para ele, dei um checkmate, falei: olha só. Ou você se acerta de vez com a sua esposa, né? Fica com ela lá, ou você vem aqui e casa comigo. Aí que eu fui entender que o camarada que tocava e cantava, né? Ficava com ela, e depois voltava para a esposa, e ficava com ela de novo, e depois voltava para a esposa, e ela falou: você tem que dar a definição, ou você se acerta com a sua esposa, ou para tudo lá e casa comigo. E eu fui mostrar na escritura. Quando eu mostrei tudo na escritura, ela ficou calada, olhando com os olhos escritos. Você não sabe quem é, não estou aqui expondo o nome. Ela ficou olhando, uma pastora de uma igreja. Quando eu disse tudo, ela falou assim: mas se for assim, qual é o pastor que tem uma família direito? Qual é o pastor que está enquadrado, que sabe ensinar? Se for assim, ninguém vai ser pastor.
coniventes com a palavra de Deus e querem ser, é problema deles, vão dar conta a Deus, mas a senhora não seja. Ela não me argumentou, ela argumentou e começou a falar que Deus usou ela na visão tal, que Deus usou ela para profetizar tal, e esqueceu a Bíblia, e levantou e saiu, foi embora. Esse é o problema com a Bíblia. Quem vai pastorear? O pastor Beltrano, assim, ele começou a falar e começou a disparar. Então essa mente anticristã, ela entrou exatamente para pegar a Bíblia e colocar ela bem longe dos púlpitos da igreja. Se não é para seguir o que está aqui, então qual é o papel da Bíblia na igreja? Qual é o papel da Bíblia na igreja? A irmã levantou, mas ela não levantou sem que antes acontecesse uma coisa. Entrou uma senhora, tinha acabado de tirar um nó na garganta, que assistiu o culto do dia anterior. Ela, na grade, disse: posso entrar? Eu cheguei pertinho, ela está podando, posso entrar? Pode. Eu vim aqui por conta do que eu ouvi ontem. E tudo que eu ouvi ontem é a verdade. Eu estou sempre lá no hospital. A maioria das pessoas que estão lá são crentes. A maioria das pessoas que estão lá, é os que estão na igreja profetizando, estão lá internados, estão lá assim, estão lá. Eu fui, operei meu nó da garganta e ninguém me ligou, ninguém quis saber. E começou a falar e veio aqui e chegou para essa senhora, que eu estava conversando com ela. E ela veio e falou assim: eu vim aqui para conversar com a senhora. Eu vim aqui para te falar. E começou a falar aquilo que eu já tinha falado. A senhora pegou, levantou, mas antes de ir embora, ela virou para a irmã que estava do lado. A irmã falou assim: essa é uma louca. Os irmãos estão entendendo? A Bíblia, para muitas igrejas hoje, para muitos pastores e líderes, não vale mais nada. Por isso eu entendo Davi, no Salmo 69, quando ele fala assim: tornei-me estranho para os meus. Pregar o Evangelho hoje, no meio gospel, no meio que se diz Evangelho, pregar o Evangelho, você se torna um estranho. Então quem fez isso? Quem fez com que as igrejas, quem fez com que o povo ficasse aberto a isso aqui? De quem é essa palavra aqui, irmãos? De quem é essa palavra aqui? Quando dizemos que é de Deus, podemos dizer também que são os ensinamentos de Cristo? Quando tiram esses ensinamentos de você, faz com que você não ame, faz com que você não respeite, faz com que você não viva mais. Conseguiu fazer de você o quê? Um anticristão. Fez você um adepto da igreja, fez você um adepto de denominação, fez você um crente. Fez você um crente no pastor, um crente na denominação, um crente na revista. Aí eu entendo perfeitamente algo que eu não sei se te estremece, mas a mim me estremece. Aonde o Senhor fala: quando eu voltar, encontrarei o quê? Encontrarei o quê? Fé. E essa palavra, quando eu voltar, encontrarei fé na terra, eu não consigo não ligar ela com a voz muito mansa. Que nos últimos dias haveria fome e sede, não de comida nem de, mas de ouvir o quê? De ouvir o quê? Mas não haveria quem pregasse. Claro que se não houvesse quem pregasse, o diabo tinha vencido, mas ele está fazendo alusão aqui, né? A minoria de pessoas que pregariam. A minoria. Irmãos, é difícil você chegar em um estado, e chegar nesse estado você ir numa cidade que não é pequena, e as pessoas falarem assim: olha, eu já visitei todas as igrejas e nenhuma prega a palavra de Deus. Se eu não olhar para nós 8:11 e ver que isso não é cumprimento, eu não sou cristão. Então, quando não se prega a palavra, não vai haver fé. Porque a Bíblia me diz em Romanos 10:17 que a fé vem pelo ouvir pela palavra de Deus. Se não há palavra de Deus, logo não haverá fé. E logo não havendo fé, é necessário que se camufle algo para que o povo pense que tenha fé. E aí, quando se diz camuflar algo para que a pessoa apoie a fé naquilo, ele me reporta para a primeira
ser idólatra e agora volta a ser idólatra. Não tem como a minha mente não me transportar para 2 Tessalonicenses 2. Que não permita, não é isso? Que alguém, por alguma maneira, venha se mover facilmente com o nosso entendimento, como se a vida do Senhor já estivesse próxima, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia. Mas Paulo hoje falaria o quê? Não, é exatamente agora, porque está a apostasia aí, todo esse acordo de paz do anticristo está por trás, então está a apostasia, o homem do pecado está aí. Hoje as palavras de Paulo seriam diferentes. E isso é a mente anticristã que está dentro das igrejas denominadas evangélicas. Eu estou falando para você que uma mulher, ela vem conversar com a gente, falando da destruição da sua vida, da sua separação, de como estão os seus filhos, sem o conhecimento nenhum da Escritura. Eu disse nenhum da Escritura, nenhum, ela confessou, nenhum da Escritura. E ela falou que a pessoa que tocava na igreja dela, a hora ficava com ela ficava com a esposa, ela ficava com ela, com a esposa, e ela falou, você tem que decidir, ou fica com a sua esposa, se acerta, ou vem aqui em casa comigo. Esta mulher, eu abri a Bíblia e mostrei todos os critérios para ela, que ela não pode pastorear, mostrei para ela ignorou e falou, se for olhar para esses critérios, aí ninguém vai ser pastor, porque Deus me usa aqui, Deus me usa ali, que eu tive visão, que eu entreguei, e levantou e foi embora. Uma pessoa dessa vai ensinar o que dentro da igreja? Um pastor, irmãos, que reúne os jovens lá em Brasília, numa igreja, e fala que vai ter uma festa na cidade, um cantor famoso, e não quer que nenhum jovem fique doente, distribui camisinha para os jovens. É eu que sou o anticristo, é eu que prego heresia, é eu que sou errado. Irmãos, em nome de Jesus, o meu coração aflige com isso. Muitos se têm feito anticristos, saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fosse, ficaria convosco. Não é o ficar aqui, não é, o irmão saiu da igreja, não é o ficar aqui, é ficar na doutrina. É permanecer na doutrina, é permanecer na palavra, é não se desviar dela. Se fosse um dos nossos, quando ele fala um dos nossos, aleluia, é os escolhidos, é os eleitos. Se fosse um, ficaria na palavra, ficaria na doutrina. E aqui, irmãos, é o ponto principal. Aqui que vai nos tomar um tempinho, e precisa nos tomar um tempinho, o tempo que for necessário. O tempo que for necessário. Nós vamos ficar aqui. Lê comigo. Estamos estudando a primeira epístola de João, no contexto dos falsos, dos anticristos no plural. A primeira de João. Eu quero me ater, amados irmãos. Eu quero me ater ao versículo 20 em diante. Amém? Versículo 20. E vós tendes a unção do Santo e sabeis tudo. Não é a unção de que alguém botou a mão na tua cabeça e disse que você tem. Não é a unção porque você fez um curso de teologia e recebeu um anel, uma pedra. Não é a unção que você subiu no monte, veio um profeta e botou a mão com você e derramou o óleo para você hoje. Não. Você tem a unção do Santo. Ele está falando, você tem a unção do Pai, você tem o Espírito Santo de Deus, você tem a unção do Santo, e sabeis, você não sabe tudo porque você é o bambambam, porque você decora a Bíblia, não, você sabe as coisas, porque aquele que criou todas as coisas habita dentro de você. Ele habita dentro de você, Ele está na sua vida, aleluia. A lâmpada, aleluia, para os seus pés, e a luz para o caminho é a palavra. A lâmpada, amados irmãos, ela tinha a lâmpada de barro, ela tinha o feltro ali, e ela tinha o azeite. A lâmpada é a palavra, o azeite é o Espírito, é Ele que ilumina os teus passos, que ilumina o teu caminho, que te guia, é Ele que te dá sabedoria. A palavra fala que Daniel, ele era entendido em toda a ciência. Não é a ciência do homem, não é a ciência que faz o gelo seco, não,
Santo de Deus estava sobre a vida de Daniel. Amém, queridos? Amém. Então é essa unção do santo que nós temos. E ele vai falar aqui, olha, 21, não vos escrevi porque não soubesses a verdade. Quem tem o Espírito Santo de Deus, ele sabe a verdade. Eu não estou falando aqui porque vocês, irmãos, não sabem a verdade, é isso que ele está falando, mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. Vamos falar em relação à família, vamos falar em relação a pais, a família, a convivência entre pais e filhos. Vamos falar em relação a enfermidades. Vamos falar em relação à santificação. Quando eu falo santificação, envolve modo de falar, também se vestir, porque faz parte da santificação. Vamos falar da vida de um crente num todo. Era muito melhor há 30 anos atrás ou é melhor agora? Na visão do carnal, a igreja é melhor agora, porque tem funk, porque tem rock, porque tem pagode, porque tem luz piscando, porque tem oba-oba. Na visão do carnal é melhor agora, mas na visão do espiritual era melhor quando tinha joelho no chão, era melhor quando tinha, amados irmãos, o jejum, a oração, era melhor quando tinha santificação, quando se ensinava a Bíblia, quando havia temor do Senhor, quando não tinha o mundo dentro da igreja, porque os demônios caíam por terra, as enfermidades eram curadas, as vidas se convertiam, louvado seja Deus, os casamentos não acabavam. Era melhor. Então ele fala, não é que a gente não sabe a verdade, mas porque essa vez, e porque nenhuma mentira vem da verdade. Nenhuma mentira vem da verdade. Você pode pegar todas essas doutrinas malignas, ela não tem explicação bíblica, ela pode ter uma aparente explicação dentro de um versículo, mas ela não terá explicação dentro do contexto bíblico. Ela não terá explicação dentro de um contexto bíblico. Queridos, eu preguei na semana passada, eu preguei sobre José, falando do povo, que o povo tinha que tomar uma decisão. Aquele povo estava corrompido, trazia consigo o Egito dentro do seu coração. E aquele povo, não, a gente vai servir o Senhor sim, é Ele que nós escolhemos, Ele nos livrou, Ele nos guardou. Ele fala, não podeis servir ao Senhor, não podeis, porque Ele é um Deus santo. Santo, diz comigo, santo. Aí a palavra vai dizer, seguir a paz como? Cadê a paz nas igrejas? Cadê a paz entre os irmãos? Cadê a verdade entre os irmãos? Cadê? Seguir a paz como? E a santificação. E a santificação, sem a qual ninguém terá o Senhor. Tem santificação na igreja? Então, amados irmãos, o que faz você ser uma pessoa carnal? É você não ser uma pessoa espiritual. E por que você não é uma pessoa espiritual? Porque a unção do santo não está. Quando a unção do santo não está, dá um pulinho comigo lá em Tito. Quando a unção do santo não está, ou de Timóteo, vamos lá em Tito, antes de Filemão. Amém? Tito 1:10. Posso ler? Porque há muitos desordenados, faladores, vãos, enganadores, principalmente da circuncisão, os quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando que não convém por torpe ganância, ou seja, por dinheiro. Um deles, o seu próprio profeta diz, os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Este testemunho é verdadeiro, portanto repreende-os severamente para que sejam sãos na fé. Ou seja, estavam caminhando, estavam dentro, vamos trazer para a palavra de hoje, dentro da igreja, estavam caminhando, dando glória a Deus, aleluia, estavam ensinando, tinham seus títulos, mas não eram servos do Senhor.
tinha uma vida dissoluta, tinha uma vida errada, repreende-os para que sejam sãos na fé. Não eram sãos na fé. E olha só, não dando ouvido à fábula judaica, nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. Todas as coisas são puras para os, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes o seu entendimento e consciência estão contaminados. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Eu vou repetir para que você entenda. Todas as coisas são puras para os puros. Quem são os puros? Os que foram lavados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo e que vivem a sua vida na palavra de Deus. Amém? Esses são os puros. Então, toda repreensão para eles será maravilhosa. Todo ensinamento para eles será maravilhoso. Ainda que o coração dele, antes de convertido, estava apoiado em alguma coisa, né? Ah, isso aqui é meu, eu amo isso aqui, custou caro, me veste bem, me calça bem, arruma bem a minha casa, me dá conforto, isso aqui. Quando a palavra de Deus mostra que isso aqui é maligno, o coração dele já não está mais aqui, porque ele encontrou algo mais excelente, ele encontrou algo mais glorioso, ele encontrou algo que verdadeiramente preencheu o seu coração e que verdadeiramente lhe dá vida. Logo ele pega aquilo e ele elimina, não tem peso, porque ele enxergou que aquilo ali é impuro e ele está determinado a ser puro. Então tudo, irmãos, ele não vai desprezar nada. Todas as coisas são puras para os puros. Aqui está falando da doutrina, só você ler antes. Ele levanta presbíteros em Creta para que pusesse as coisas, as coisas de Deus. Diz que ele tem que ser poderoso na sua doutrina, até para convencer os contradizentes, e fala para pregar para esses homens, repreender esses homens. Então está falando da pureza da doutrina. Eu vou repreender com a pureza da palavra de Deus. E aquele que tem um coração sincero, ainda que esteja no erro, quando ele ouvir a pureza da Escritura, ainda que a pureza esteja exortando ele se renderá a ela. Amém. E muitos estão aqui hoje. E ele vai falar uma coisa para os puros, mas nada é puro para os contaminados. Ele está contaminado. Ele se contaminou com o mundo, com os usos, com os costumes, com as falsas doutrinas. Ele está contaminado, contaminou o seu coração. A palavra do Senhor diz que onde está a tua riqueza, ali está o seu coração. Uma vez que nada é puro para os contaminados, quando você pregar pureza, qual será a reação do contaminado? A reação vai ser contrária. Logo você vai ter retaliações em casa, no trabalho, na rua, na igreja, no meio de outros crentes. Logo você vai ter retaliação. Quem é que conhece essa verdade como ela é pregada há pelo menos 2 anos? Aí levante a mão. Quem já pregou essa verdade para muitos crentes, permaneça com a mão levantada. E quem recebeu inúmeras retaliações dos mesmos, fica com a mão levantada. Isso aqui é uma verdade, sim ou não? E de repente você ouviu de muitos assim: ah, mas a minha maioria não pensa assim. É maioria ou minoria que entra no céu? Então por aí você já tem a sua resposta. Mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Ai, agora o Senhor revelou o oculto, porque eu não estou dando meu dízimo. Ah, realmente eu sou infiel. Não é isso não, querido. São infiéis aos ensinamentos do Senhor. Porque é praticando os ensinamentos do Senhor que eu provo meu amor por Ele. Eu discordo do Senhor. Eu posso amar a Deus sem praticar os ensinamentos. João 14, 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guardar não é viver. O que o salmista fala? Vamos falar de guardar? 119, 11 salmos. Escondi em meu. Esconder não é guardar? Para não pecar contra aquele que tem os meus mandamentos e os guardou por quê? Para não pecar.
Esse é o que me ama. Ama a Deus porque está na igreja? Ama a Deus porque dá glória a Deus? Ama a Deus porque é do grupo Rosa de Salão, o Lírio dos Vales? Ama a Deus porque é pastor? Ama a Deus porque é missionária? Ama a Deus porque toca? Não. O critério de Deus julgar se você o ama ou não é guardando os seus mandamentos. Este é o que me ama. Aquele que me ama será amado de meu Pai, eu também o amarei e me manifestarei a Ele. O Senhor está se manifestando, pessoas? Está se manifestando? Então, nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes o seu entendimento e consciência estão contaminados. O coração está no mundo, querido. O coração está no palavreado do mundo. O coração está no modo que o mundo se veste. O coração está no modo que o mundo vive. O crente hoje ele faz questão de ser igual ao mundo. Então dizendo que é uma estratégia de mostrar que é igual, não é isso? Para o mundo ver que nós não somos bitolados, que nós não somos alienados. Então é bom o mundo ver que nós somos iguais a eles para poder vir para a igreja. Jesus fala, vos dei a minha palavra e o mundo os odiou, mas porque não sou desse mundo, vós também não são. Pedro, tu és um deles, não sou, tu és, não sou, tu és. Tu fala como ele. Tu fala como ele. A característica era diferente, o modo era diferente. Em Antioquia, o servo do Senhor, pela primeira vez, vamos chamar de cristãos. As atitudes dele mostravam que eles eram cristãos. Eu acabei de ver um vídeo do meu pai, que eu cheguei no aeroporto, fui direto do meu pai almoçar, não vim sem almoço, e eu vou passar esse vídeo aqui, Itamar. As filmagens dentro das igrejas, aqueles rapazes da igreja, um pastor aqui de terno e gravata, aqui no púlpito, e um grupo de jovens se apresentando com aquelas calças lá embaixo, aqueles casacão, dançando hip hop, virando aquelas coisas assim na coisa. O que tu dançava, Itamar? Não era do mundo? Dançando, rodava, né? E fazia aquelas coisas com o pé e virava, né? Hip hop. Depois, dois rapazes com uma calça super colada, com um salto desse tamanho, dançando também dentro de uma igreja, mas ele não me assustou, porque era dentro da Universal, então ele já Satanás que manda mesmo, nem me assustou não, mas as outras igrejas, e dançando funk, e grupo de dança dentro da igreja, e tem um grupo de homens, os MIPs, homens de preto, tem 4 na frente, 4 fileiras de 4, dançando de óculos escuros, e falando, dançando os tapas, aquela coisa toda, e a mulher que atrás no poder. Enquanto ele dançava, o poder de Deus desceu. E desceu mesmo. Foi o poder de Deus, sim. O Deus com letra maiúscula que reina nas terras. Foi a unção, sim, a unção de Satanás. E a igreja pulando. Irmão, não se assuste, Deus me chamou para pregar isso. E foi pregando isso que você está aí. Amém. Glória a Deus. Mentes anticristãs, muitos se têm feito anticristos. Agora eu vou dizer uma coisa para você. Ai daquele, querido, que vai contra a palavra de Deus. Ai daquele. Ai daquele que vai contra a palavra do Senhor. Ai daquele que acrescentar um ano tirar um tipo. Ai daquele. Ele já é réu do inferno. Ele já é. Ou seja, já existe no sinal uma condenação. Se você ler o texto, já tem uma condenação. A palavra diz que tem que ser santa, a igreja está profana. As músicas que se cantam. E ele foi mostrando a letra das músicas. As letras das músicas. Letras totalmente satânicas. Letras totalmente malignas. De cantores que estão na cabeça, eles estão encabeçados na mídia gospel. Muitas músicas que os grupos cantam nas festividades, até que aquelas vozes bonitas abrem e canta muitas dessas músicas dentro das igrejas. Que vídeo? Eu vou passar aqui. É por isso que eu não cedo, irmãos. Você está entendendo? Vamos fazer isso? Não. Vamos trazer isso? Não. Isso é errado? É. Tudo que tem uma pontinha do mundo é errado.
é errar. Muitas das vezes eu sou tido como radical atendendo na minha casa, mas se eu não proteger minha família, quem vai? Minha família hoje, minha filha hoje uma pulseirinha bonitinha, comprou uma pulseirinha bonitinha. Quando eu bati o olho, uma cabala. Quem sabe o que é uma cabala, levante a mão. Pesquisa. Quer que a tua cabeça fique em pé? Teus cabelos fiquem em pé? Pesquisa. Quer que teu cabelo fique igual do Veras ali, rapaziada? Pesquisa. Querido, o Espírito Santo, ele incomoda. Quando não é de Deus, o Espírito Santo te incomoda. Não é aversão, é tacar a pulseirinha, assim, quando eu bati o olho, que eu vi aquilo ali, eu falei, minha filha, isso aqui é uma cabala. É, pai, é uma cabala. Ah, eu falei que teu pai ia falar, não sei o que, não. Daqui, abri, na hora, na internet, na hora, eu mostrei o que é uma cabala. Aqui, Sara, você está enxergando as letrinhas? Tô, papai. Peguei pro meu irmão, Guilherme, está enxergando? Tô, olha aqui, abri tudo. Pensa numa coisa demoníaca. Pensa numa coisa satânica. Aí tem pessoas, irmão Luciano, que falariam assim, não tem nada a ver. Se for olhar para isso também, tudo, não vai botar, então bota uma pombagira dentro de casa. Bota um tranca-rua. Compra uma imagem do capeta com um chifre, com todo vermelho e bota lá, já que não tem problema. A cabala está ligada a Baphomet. A cabala está ligada aos deuses hindus. A cabala está ligada, sabe o quê? Ao esoterismo. A cabala está ligada à cultura judaica que não segue a Bíblia. A cabala está ligada àquilo ali. Então, se não tem problema nenhum, bota um quadro do Baphomet dentro de casa. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Aí vem o Senhor, ele vem para mim, e ele vem para você, e fala, tudo que é consagrado a ídolos é consagrado a quem? Demônio. Tudo que é consagrado a ele é consagrado a quem? Demônio. Quem é puro aí? Amém. Você é puro? Então isso não vai ser impuro para você. Isso não vai ser impuro para você. Aí muitos vêm com a hipocrisia, não, meu filho não come doce com da minha não. Eu parei. Bom, não come doce com da minha não. Legal. Está tranquilo. Mas não tem problema comprar a rosa da Fênix. Espírito que surge do abismo. Foi criticado por alguns. Por harmonia like. Não uso mais. Não uso. Ah, por que o senhor não usa? Não uso. Porque o irmãozinho pastor estou pregando sobre a anátema lá, eu fui pesquisar. O senhor sabia que a Nike é uma deusa? É? Ô meu irmão, valeu. Fui pesquisar. A Nike é uma deusa e ela tem a asa, tipo aquele ser. Aí, eu fui para o site da Nike. Eu, Elvis Guimarães, fui lá pesquisar. O que incentivou eles a criar o nome Nike? O que a Nike falou? Que o que inspirou eles a criar essa marca foi a deusa Nike, assim assado, da mitologia, que o forte dela era a velocidade, que não sei o que, e a partir dessa deusa criaram a Nike. Isto é oferecido sim ou não? Sim ou não, igreja? Então significa que se aquela marca foi oferecida a demônio, uma vez que eu uso aquela marca, o que ele tem na minha casa? Eu vou para o inferno por causa de 200, 300 reais. Vale a pena ir para o inferno por causa disso? Fui pesquisar a marca de tênis. Ah, se for ciente, não vou usar nada. Fui pesquisar. Porque a palavra vai ter que esquecer a graça e no conhecimento. Eu estava tranquilo com o meu pai, ganhei 5 anos. Para mim comprar o tênis que eu estou tem que acabar. Mas eu estou 5 anos, está novinho. Tenho cuidado. Né? Ganhei, tem 5 anos que eu ganhei, tem 5 anos. Está lá novinho. Eu estou usando, tranquilo, não estou sabendo de nada. Nunca pesquisei sobre a Nike, ninguém também nunca me falou nada. Mas o dia que chegou o conhecimento até mim, eu não levo em conta
Quem está entendendo, diga amém. Amém. Você pode entender isso como radicalismo. Eu entendo como obediência à palavra. A palavra fala: quebre todos os seus ídolos. Tire. Eu tirei. Não importa se custou 100, 200, 300, 1000, 2000, 10 mil, eu tirei. Ah, essa marca Hyundai é do diabo. Eu falei: opa, tem que tacar fogo no carro. Pesquisei. São dois irmãos. No nome deles tem Hyundai e Kia. Ficou grande a empresa, um abriu, um criou Kia, outro criou Hyundai. É o sobrenome deles. Ah, Chevrolet é do diabo. É o sobrenome. A Ford é do diabo. É o sobrenome da pessoa. É como se meu nome fosse Elvis Guimarães, eu montasse uma montadora e botasse o nome da marca Guimarães. Então, quando você pesquisa também, é bom para você não cometer excessos, para você não cometer erros. Mas, se eu realmente entendo que tal marca é consagrada, o que é que eu vou fazer? Eu vou ter tanta marca de carro. Tem tanta marca de carro. Por exemplo, eu ia comprar uma moto para vir para o Rio, pegar engarrafamento, tudo, sei lá, tal. Minha esposa falou: querido, a Bíblia diz que esse corpo não é teu, é meu. Eu não quero esse corpinho debaixo do caminhão. Eu não quero esse corpinho esmagado. Eu não quero ele raladinho. Então bota tudo no corpo, para sim, senhora. Mas eu não ia comprar Honda, porque eu sei que a moto Honda tem uma coisa ali, né? Não, não vai. É merda, é magra, é careca, é narigudo, mas é meu. Imagina, tu já é magro, já é narigudo, já é careca, agora eu vou cheio de parafuso, sem uma perna, vai ficar ruim. Aí eu pedi demais. Tá bom, minha filha. Nós já estávamos pesquisando marca de moto. É um cuidado, irmãos, que temos que ter. Aí quando você tem esse cuidado, é maluco, é fanático, é doente. Eu prefiro prudente. Porque nada é puro para os impuros. O pastor é maluco, jogou um Nike novinho fora. A filha dele foi lá, comprou uma pulseira caríssima, R$7,20, caríssima, R$7. O pastor foi e jogou fora. Queridos, eu prefiro assim. Eu garanto para você, que se o Nike não tiver problema nenhum, ainda assim eu não vou ser condenado porque eu joguei ele fora. Mas se tiver problema e eu tiver com ele, sabendo a verdade, acredite, eu vou ser condenado. Por causa de um tênis? Não, por causa de algo oferecido a demônios. Por isso, querido, é uma das marcas mais famosas do mundo. Patrocina futebol, patrocina vôlei, patrocina não sei o que, patrocina filme, tanto dinheiro. Você sabe o que é um patrocínio? Patrocínio é o Itamar virar um atleta de triatlo, né? Tem porte para isso, natação, corrida, bicicleta, e vem a Nike e fala assim: olha só, vive só para isso, tá? Tua roupa, teu tênis, teu aluguel, isso eu te dou tanto por mês. Quantos atletas a Nike patrocina? Como é que você consegue dinheiro para isso tudo? Ah, a Coca-Cola não tem problema nenhum, tá bom. Você se lembra da abertura da Coca-Cola de 2014, 2015? Você se lembra bem? Era o povo vindo para a rua, uma criatura enorme, gigantesca, um monstro, todo acorrentado, e esse monstro ele era liberto, e quando ele era liberto, o povo o ovacionava, o povo comemorava. Foi a abertura de 2015 da Coca-Cola para o Natal. Era a libertação de Satanás. Era Satanás governando sobre o povo. Se não tem problema nenhum, como que se faz um comercial soltando Satanás? Satanás reinando sobre o povo. Eles sabem o que estão fazendo, sim ou não? Mas não tem problema nenhum. Você está sendo radical. Elvis, não bebo Coca-Cola. Já tirei o refrigerante, já tem bastante tempo. Girar Coca-Cola. Mas nada é puro para os impuros. E aqui ele vem, olha, 15. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes o seu entendimento e consciência estão contaminados. Confessam que conhecem a
Deus. Confessa que conhece a Deus. Holy, holy, holy. Fala até em inglês, né? Holy, santo. E cantam, e tocam, e choram. Confessa que conhece a, mas negam-no com as obras. Eu vou dizer para você, negam com as obras, negam com as suas atitudes, negam com a sua forma de vida, negam com a sua forma de falar, com a sua forma de vestir, negam pela idolatria que tem as coisas materiais, negam o Senhor, confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis. Quem está abominando eles? Quem está abominando eles? Deus. Não sou eu que estou abominando, é Deus. Abomináveis e desobedientes, reprovados para toda boa obra. Reprovado por quem? Deus. Reprovado por quem? Deus. Por que eles são reprovados por Deus? Porque aquilo que é impuro, eles tiveram como puro. Aquilo que a Bíblia aponta como impuro, eles tiveram como puro. E por ter como puro aquilo que é impuro, o Senhor os abominou. E o Senhor está dizendo que eles estão reprovados. Vamos abrir o leque neste reprovado. Para entrar no céu temos que ser aprovados. A Bíblia mostra isso ou não? Temos que ser aprovados. Se eu estou reprovado, eu vou entrar no céu? E aí? Não que eu faça a obra do Senhor. O impuro para você é puro. A palavra fala, lá em 2 Timóteo, acho que 2,16 ou 2,15, procura apresentar-te a Deus. 15 ou 16, 15? Procura apresentar-te a Deus. Obreiro a? Por que eu fui aprovado? Porque o impuro não é puro para mim. E por que o impuro não é puro para mim? Porque eu manusio bem a palavra da verdade. Eu não tenho que me enganar. Eu prego assim, irmãos, porque é a nossa salvação que está em jogo. Não tem uma mente anticristã. Cuidado com essa questão de não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Não é bem assim. Porque você pode estar confessando que conhece a Deus, mas está reprovado por Ele. Tá certo? Voltando lá em João, ele fala que ele fala isso porque vós têm a unção do Santo. Agora vamos parar aqui nessa questão da unção e vamos entender um pouco melhor isso. Tá certo? Você está na primeira epístola de João, capítulo 2, vai para o verso 27. Não, irmão, eu tenho que continuar, Peraí, olha só. 22, vamos lá. 22, tem que continuar. Quem é o mentiroso? Senão aquele que nega que Jesus é o Cristo. Às vezes a pessoa pensa, não, mas o irmão não está falando que Jesus não é o Cristo. Quando você nega o que Jesus ensinou, você está negando o Cristo, sim ou não? Eu não preciso dizer assim, Jesus não é o Senhor, não preciso dizer isso dentro da igreja. Mas quando eu contrario aquilo que Jesus ensinou, me colocando eu mesmo acima do que Ele ensinou, não é bem assim, não é desse jeito, não é assim que diz. Eu estou me colocando acima de quem? Acima de Deus. De Deus. Eu estou negando Ele, sim ou não? Então é esse o contexto, tá ok? Qualquer que nega o Filho não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Vamos fazer essa questão de confessar. Romanos 8:1 diz o quê? Portanto, agora nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo, que não andam segundo mas segundo o Espírito. Amém? Então, quando você anda em Espírito, você não está negando. Porque o Pai procura verdadeiros adoradores que adoram em Espírito, é verdade. 24. Portanto, o que desde o princípio ouviste, permaneça em vós. O que desde o princípio ouviste. Eu vou pegar uma pessoa aqui, não vou pegar, velha, não é velha não. É que ela ficou muitos anos dentro de uma igreja, até novinha. Mas ela ficou muitos anos dentro de uma igreja só. Irmão, você pode me dizer, quantos anos você ficou dentro de uma igreja só? 40 anos. Olha que era novinha, 40 anos. 40 dentro de uma igreja só. O
final desta igreja, antes de você sair, não no final da existência dela, mas você sair de lá, é o que foi ensinado no início? Não, eu me confundi. Eu fiquei na Assembleia de Deus, por mais ou menos 25 anos. Eu não queria nem dizer que era Assembleia de Deus. Por 25 anos na Assembleia de Deus, depois eu fui para outra denominação. Então, quando você foi, e foi chegando os tempos mais para cá, o que você aprendeu lá no início, lá na essência, lá quando você era nova, a palavra de Deus, é o que você viu agora no final? E foi isso que fez você vir para cá? Porque vindo para cá você se lembrou do que foi pregado lá no final? Mas quem? Eliseu, botou muita igreja também. O que você ouvia lá atrás? Irmão Lúcio, o que eu ouvia lá atrás? Hein? O Leandro não, porque o Leandro aprendeu numa igreja que o nome do pastor era? Oi? Não. Você colocou, você codinominou ele. O Pedinaldo Silva. Pedinaldo Silva. Pedinaldo. Pedir. Amém? Então, ele está falando uma coisa aqui importante. Presta bem atenção aqui, irmãos. Olha só, presta atenção. Vamos lá. Portanto, que desde o princípio ouviste. Isso aqui, por mais do que a irmã Lucimar, o irmão Lúcio, ouviu lá atrás, era diferente do que é hoje. Ele não está falando nem o que eles aprenderam lá atrás, mas ele está falando o que foi ensinado lá atrás por Cristo. Permaneça naquilo que foi ensinado lá atrás. Que história é essa que não tem que ter Bíblia? Que história é essa que tem que ser livro, que tem que ser revista? Permaneça, está aqui, olha. Portanto, que desde o princípio ouviste, permaneça em vós. Se em vós permaneceu, que desde o princípio ouviste, também permanecereis no Filho e no Pai. O que você aprendeu que fez você vir para Cristo foi a palavra de Deus. Então a palavra de Deus que tem que permanecer em você. Não é doutrina de homens, não é livro, não é revista, é o que te fez se converter, é a palavra de Deus, é as escrituras, ela tem que permanecer dentro de você, e se ela permanecer dentro de você, aleluia, você tem o Pai e você tem o Filho. E o que o diabo quer? Ele quer arrebatar a palavra de você, ele quer tirá-la do teu coração, ele quer tirar o ensinamento verdadeiro, ele quer tirar, amados irmãos, a sã doutrina. A santa doutrina é essa, ele quer tirar de dentro de você. Mas ele fala que se você permanecer com ela, custe o que custar, doa quem doer, permaneça com ela. O que eu ganho? O Pai e o Filho na sua vida. Tá, eu tenho o Pai, eu tenho o Filho, eu vou ter mais o quê? Vamos lá. Permaneça desde o princípio. Aonde? E esta é a promessa que ele vos fez, a vida. Opa! Para mim ter a vida eterna, eu tenho que permanecer no quê? No que eu aprendi desde o que aprendemos no princípio da nossa conversão? A palavra de Deus. Eu tenho que permanecer. Permanecendo, eu tenho o Pai, eu tenho o Filho e eu tenho a promessa. Qual é a promessa? Qual é a promessa? Mas diz que a promessa é o carro zero. Diz que a promessa é você prosperar. Diz que a promessa não é isso, é as portas abertas. Mas aqui diz que se você permanecer na palavra, a promessa é a vida eterna. Glória a Deus. Uma vez que você tem a palavra, uma vez que você tem o Senhor, vai derramar sobre você uma unção. E ele fala, e a unção que vós recebeste dele fica em vós, e não tendes necessidade que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Agora, filhinhos, permanecereis nele, para que quando ele se manifestar, aleluia, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, sabei que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Em nome de Jesus, leia a Bíblia e só siga o que está escrito nela. Leia, faça da palavra uma forma de vida. Zombam de mim, porque eu escuto. Você sabe quanto isso dói?
Você sabe quanto isso dói? Mas por que eu estudo? Examinais e cuidais de ter nela a vida eterna. Mas não é ímpio que zomba, é crente. Mas por que zombou de você? Porque você se preocupou. Olha, isso é maligno. Isso não é de Deus. Isso provém das trevas. Vocês são sabichão. Eu gosto de vocês. Amados, o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Pega o dicionário. Pega ele, pega. Ou então você pega o seu celular. Vai lá fora. Nesses 10 minutinhos que tem, eu permito. Porque você tem 10 minutos para beber água. Você vai lá fora. Pega o celular, bota no Google, bota assim: blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. É zombar daquilo que é de Deus. Então, se tal ensinamento está sendo trago para você, e você zomba desse ensinamento, você não está zombando de quem está trazendo o ensinamento, mas daquele que trouxe ele desde o início. Quem? Então abra o seu olho. Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Mas vá para a Escritura. Tenha temor a Deus. Porque Jesus Cristo ele está voltando. Vamos passar momentos terríveis nessa terra. E se você não consegue se desprender de uma muda de roupa, se você não consegue se desprender de uma marca satânica, você é a presa que Satanás vai esmagar. O pior não é ser esmagado por Satanás. O pior é viver no inferno. Eu vou me desfazer do que eu tiver que me desfazer. Eu só não vou me desfazer da minha vida eterna. Eu só não vou me desfazer da minha comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Então esse assunto é muito grande. Você quer ver como é que ele é grande? Olha o capítulo 3. Está vendo? Os filhos de Deus, vai falar a característica dele. O subtítulo é os filhos de Deus. Agora olha o capítulo 4. Vê se eu posso parar. O que está escrito no subtítulo do capítulo 4? Os falsos? Estamos estudando sobre os anticristos. Eu posso parar a aula? Eu tenho que continuar. Aí quando chegar nesse falso profeta aqui, olha, aí vou falar: você não pode falar mal do bispo Macedo. Você não pode falar mal do Senador Malafaia. Eu não estou falando, quem está falando é a Bíblia. É a Bíblia que vai falar. Amém, queridos? Vamos ficar de pé. Perdoa a minha indignação. Eu falo com indignação. Eu falo com indignação. Eu não consigo imaginar minha filha com 15 anos de idade indo para uma igreja e o pastor falando que vai ter uma festa na cidade distribuindo camisinha para minha filha. Quantos anos tem teu filho, Lucimar? 16. Quantos anos tem teu filho, Aline? 13, né? Imagina seu filho de 13 anos indo para a igreja, o seu filho de 16 anos indo para a igreja. Jorge, quantos anos tem a sua filha? 14 anos, Nil, seus filhos, entrando numa igreja e o pastor falando: olha, vai ter uma festa na cidade aí, vai vir um cantor famoso do mundo. Eu não quero que ninguém fique doente. E distribuiu o quê? Camisinha. Irmãos, eu sou servo do Senhor. Eu sou servo do Senhor, não vou mentir para você não. Por isso que eu falo com você, né? Eu sou detalhado de defeitos. Eu estou procurando a cada dia me santificar no Senhor. Então, por eu ser detalhado de defeito, eu não prego de mim mesmo. Eu prefiro pegar o que está escrito, porque não vai ter falha. Mas, irmãos, se a minha filha chega em casa com uma camisinha que um pastor deu, eu não sei qual será a minha reação. Eu não sei qual seria a minha reação. Gabriel diz: não matarás, mas não fala nada sobre dar uma costa. Estou brincando, irmãos. Mas acho que com o pai, né, Otto, é indignante. Pastor, em São Paulo teve uma igreja que inclusive distribuiu camisinha ungida. Sim, camisinha ungida eu vi. Então, irmãos, é complicado. Então, o que eu estou falando, pais, levanta a mão os pais. Blindam seus filhos. Habituam os seus filhos a ter vida de oração. Dobre o joelho com seus filhos. Leia a palavra com seus filhos. Ensinem os seus filhos. Mostre o mundo para os seus filhos. De que maneira? Abra a internet. Mostra como que está. Mostra a consequência. Blinda os seus filhos. Porque o mundo não está brincando. Amém? Pai, te dou graça. Te agradeço, Senhor, por este momento, Pai. A tua palavra fala: bem-aventurado que tem fome e sede de justiça. Eu tenho, Senhor. Pai querido, eu tenho, meu Pai, porque
São satanistas dentro da igreja, destruindo almas, usando o teu nome, Pai. Usando um púlpito, Senhor. Se mascarando, meu Pai amado. Se mascarando, Senhor, usando uma máscara de cordeiro, quando na verdade são lobos. Satanás, meu Pai, com seus demônios transfigurados em ministros de Deus. E a igreja simplesmente ignora, Senhor. Mas não me cansarei de falar, Pai. Eu não me cansarei de falar, Deus, porque Tu me colocaste nesta terra para isso, Senhor. Mas eu sei, meu Pai, que o Senhor também trouxe essas pessoas aqui, não só para despertá-las, mas para torná-las atalaia nesta terra, Senhor, para que elas se encham do conhecimento e preguem a Tua palavra, que não se acovardem, Senhor, porque, Pai querido, até mesmo satanistas de preto encapuzados estavam lá em São João de Meriti invocando o demônio em plena rua, Senhor, mas os crentes não estão na rua evangelizando. E aqueles que ainda vai evangelizar ainda é criticado, Senhor. Então, meu Pai, que o Senhor possa avivar em cada coração a Tua obra, que cada um possa entender a seriedade do que está acontecendo, do momento em que nós estamos vivendo, e voltar às Escrituras, Deus. Continue conosco, meu Pai. Continue nesse culto, nos dê direção da Tua palavra, glorifica o Teu nome, eu oro em nome de Jesus, amém. Querido, rapidamente bebo uma água, vou ao banheiro. Irmãos, em nome de Jesus, olha só, eu sempre tenho pedido aos irmãos, né? Claro que aquele que tem a reverência, a palavra não vai servir para você, mas agora, irmãos, eu tenho uma responsabilidade como pastor dessa igreja, amém? Então, como pastor dessa igreja, eu estou colocando isso como regra, amém? Como regra. Nenhum assunto aqui dentro que não seja Cristo é a palavra de Deus. Quem entendeu, diga amém. Nenhum assunto que não seja Bíblia, para qualquer outro assunto, converse lá fora, amém? E tenha reverência na casa do Senhor. Deus abençoe em nome de Jesus.